A graça e a paz, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, mais uma vez com vocês, né? Eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que têm me passado à mente e são importantes para o nosso conhecimento da palavra de Deus, né? Importante para crescermos em Cristo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e 10, fala assim, ó: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E que interessante e que forte essa fala do profeta Isaías, né? Porque nós vemos que na palavra do Senhor, o Senhor é, já profetizou o final no começo das Escrituras. Já profetizou o final, o Apocalipse, no começo das Escrituras. E isso faz com que nós tenhamos um norte, né? E eu queria falar hoje especificamente sobre o livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, né, nós vemos que Daniel ele teve um sonho em relação a uma estátua, né, onde que ele viu lá uma estátua terrível, grande, né, e essa estátua, daí ele destaca algumas partes dessa estátua, né, e alguns metais. A cabeça dessa estátua era uma cabeça de ouro, né, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze ou cobre, né? As pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro, né? E isso fala de reinos quando a gente vai perceber certinho, né? E lá no Daniel 2 fala assim, no 2:20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Algumas versões trazem assim: bendito, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para toda a eternidade, ou de eternidade a eternidade. E é interessante a gente entender isso quando fala de eternidade a eternidade, porque a gente percebe que ele tá falando assim, eternidade, ele está falando assim em questão de eternidade, aí de repente ele parece que estaciona e abre uma lacuna, e daí eternidade, de eternidade a eternidade. Mas no meio, entre essa eternidade aqui, ou encaixado nessa eternidade, porque não tem como romper a eternidade, mas foi aberta uma lacuna aqui, e essa lacuna se chama templo, né? Templo. E é nesse tempo que vai acontecer as coisas que Deus programou para que acontecessem em relação à salvação do homem, né? E daí ele fala no 2:21, ele muda os tempos, olha os tempos, ele organiza esses tempos, né? E as horas, e remove os reis e estabelece os reis, né? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E por que ele fala tudo isso, Daniel? Porque o rei teve um sonho muito assustador, um sonho muito revelador, e ele ficou atordoado com esse sonho. E ele queria saber, convocou até os magos, os sábios do reino, para saber como que se daria isso. Como que quem poderia revelar esse sonho para ele? Mas não era só revelar o significado do sonho, era para revelar o que ele sonhou e o significado do sonho. Então era algo muito difícil. Era tão difícil que Daniel ele fala assim, no 2:27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, o podem revelar ao rei. Daniel entendeu que era algo muito difícil, ninguém ia conseguir. E daí no 28 ele fala assim: mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios
Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então essa visão, ela se refere aos fins dos dias. Aos fins dos dias de quem? Aos fins dos dias da nossa vida, da nossa era, do tempo que está determinado para a existência do homem aqui do mundo. Esse tempo é onde ele ficou sob cativeiro do inimigo, né? Porque nós sabemos que Adão e Eva, eles sucumbiram à tentação. E eles caíram do plano primordial, do primário de Deus, e vieram a cair em corrupção, entrou a morte, né? E acabou aqui sendo um reino das trevas, porque o príncipe desse mundo, né? Esse mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo agora ficou como sendo Satanás, né? E não era esse o plano original, mas Deus estabeleceu tempos e ordem para que esse domínio volte a ele. Porque lá em Levítico, Deus vai falar, se não me engano, 25 ou 26, vai falar que a terra é dele, a terra é minha. E ele estabeleceu o tempo do jubileu, onde que todas as possessões voltam ao seu dono original. Já pensando nisso, já programando isso. Porque quem há como o nosso Deus? E aqui em Daniel, Daniel fala que ninguém ia poder revelar esses sonhos, porque era um sonho difícil, né? Mas ele fala, há um Deus do céu que revela mistérios. E quando fala, há um Deus do céu que revela mistérios, isso me faz lembrar lá de Apocalipse, né? Apocalipse 17, que vai ter aquela mulher, aquela prostituta, né? Aquela mulher que está sentada sobre a besta, né? E na sua testa está escrito mistério. E é uma visão difícil de interpretar, porque ela vai falar lá, né? Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu maravilhei-me com grande admiração. João fala no Apocalipse 17, né? E no 7 fala assim, 17:7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Então ele vai falar de uma besta ali, né? E é interessante porque todas essas visões são pertinentes ao livro de Daniel, porque essas bestas que fala aqui aparecem lá no livro de Daniel, onde nós estamos lendo. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, o rei teve essa visão, e Deus concede essa visão a Daniel. Daniel, ele pede aos seus amigos, né, que estão com ele ali, Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, porque isso era inquirido deles, né? E Daniel, e Azarias, Ananias e Misael, eles estavam cativos na Babilônia, não é? E vejam que eles, lá na Babilônia, eles receberam um outro nome, como nós somos povo de Israel, do Israel de Deus, o Israel espiritual, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cativos nessa terra. E nesse tempo aqui, Daniel precisou de ter sabedoria do Deus do céu para interpretar situações e sonhos, para que ele pudesse conduzir o povo dele a escapar dessa dificuldade, desse cativeiro. E tudo isso Deus usa para nos auxiliar a escaparmos do cativeiro. Por isso, lá na frente, ele vai falar assim: sai dela, povo meu, sai da grande Babilônia, dessa confusão. E daí aqui, no Daniel 2, ele vai revelar o sonho, né? Ele sonhou com uma estátua
que era grande e terrível. Depois você lê lá o capítulo, eu não vou ficar mostrando nas escrituras, algumas coisas eu vou mostrar, mas outras não. Aí você vai ler o capítulo, porque é importante a gente ler para a gente ter consciência. O rei tinha sonhado com uma estátua que tinha uma cabeça, né, braços, peito, tinha o ventre, as coxas e né, as pernas e os dedos do pé. E a cabeça era de ouro, né? Os braços e o peito eram de prata. Olha, ouro, prata, vai caindo a primazia dos materiais, a raridade dos materiais, né? O valor dos animais também dá para a gente falar assim. O ventre dessa estátua e as coxas eram de bronze ou cobre, né? As pernas, como eu falei, eram de ferro, e os dedos, e o pé e os dedos eram de barro misturado com o ferro. E essa, Daniel revela que ele traz a revelação ali no capítulo 2 mesmo, Daniel traz que esses símbolos são símbolos de reinos. Daí Daniel fala lá, rei, a cabeça que viste toda de ouro, se trata do rei Nabucodonosor, do império da Babilônia. É um grande império poderoso que está no topo. Tudo foi dado para o rei. Daniel fala. Aí, só que depois do teu reino vai vir um outro reino, simbolizado no peito e nos braços. E esse reino a gente vai decifrar pelas escrituras que é o reino dos medos e dos persas. Né? E daí ele fala assim, e depois desse reino dos medos e dos persas, vai vir um outro reino, simbolizado no quadril e nas coxas, que esse reino, pelas escrituras, a gente vai descobrir que se trata do reino da Grécia. Né? E no reino da Grécia, depois desse reino, vai vir o reino das pernas, né? Que são de ferro, que se trata do reino de Roma. Esse a gente não consegue perceber pelas escrituras, mas na história, conjugando a história, a gente vê que a sequência dos reinos se trata de Roma, né? Que tinha os dentes de ferro. E os pés e os dedos, ali se trata de um outro reino que a gente vai ver na sequência. Então, ele conta ele conta o sonho e decifra o sonho para o rei, no capítulo 2. E o rei, quem é como Daniel? Ele fica abismado de ver. Quem é como o Deus de Daniel, tal, tudo. E ele se dobra ali no começo, mas depois, eu creio que ele pensa melhor, ele não aceita isso. Ele não engole que o reino dele vai passar, né, simbolizado na cabeça de ouro. Tanto é que no capítulo 3 de Daniel, ele faz uma estátua toda de ouro. No capítulo 2 era só a cabeça de ouro, quando Daniel decifrou o sonho. No capítulo 3, ele faz uma estátua toda de ouro, e todo mundo tinha que se dobrar a essa estátua. E essa atitude do rei significa rebeldia. Ele não aceita os planos do Senhor, que determina os tempos, que põe rei e tira rei. E ele quer ser o único rei para sempre. Ele quer tomar o lugar de Deus. Por isso ele faz uma estátua toda de ouro, e ele, em conluio com algumas pessoas do reino, ele faz com que todos tenham que adorar a imagem do rei, a estátua do rei, ou a imagem da besta, como a gente vai ver lá em Apocalipse, que tanto se fala, né? Que quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender, não vai ter facilidade de negócio nesse reino. Esse reino vai ser instituído, esse nível, ele vai exigir esse nível de adoração à imagem da besta. Aqui, no caso, a estátua do Nabucodonosor. Mas o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobram, Daniel não se dobra, porque o coração deles é de um Deus verdadeiro, do Deus de Israel, do nosso Deus, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que quem não se dobrasse a essa estátua teria que passar uma provação terrível. O rei manda que a fornalha de fogo
ardente fosse 7 vezes mais é, aquecida. Era tanto fogo que até os homens que estavam alimentando a fornalha pereceram quando foram jogar ali o Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles amarraram esses meninos ali, porque eles não queriam adorar a imagem da besta, né? Então eles tinham que encarar a fúria do rei. E eles falam algo que é pertinente, algo que é muito bonito de ver, algo que pessoas preparadas para dar a vida pelo nosso Deus, que realmente entendem que as coisas desse mundo não estão para se comparar com as coisas que para nós estão preparadas. Pessoas que amam a Deus e não têm medo de passar por dificuldades e sabem que possivelmente passarão por dificuldades, mas sabem que Deus vai estar junto com elas. E eles falam assim no capítulo 3, algo que é surpreendente, né? Ele fala assim no capítulo 3:17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Eles falam para o rei: ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a fé deles. E daí eles falam assim: esse não, eles estavam preparados para que se livrar, para que Deus pudesse livrar eles. Mas se não livrasse, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha como que eles estavam preparados. E o que acontece aqui? O rei manda que se aqueça a fornalha 7 vezes mais, e os homens amarram os meninos ali e vão jogar na fornalha do fogo ardente. E é tão quente que está o fogo, foi tão aquecida aquela aprovação, o nível de tribulação. Veja o que eu estou falando, entenda. Essa grande tribulação, os homens de Deus foram jogados dentro. Mas dentro da grande tribulação, Deus os protegeu, os guardou, os livrou nessa hora. Porque veja bem, eles não foram poupados de jogar, eles foram jogados dentro, amarrados. E o rei olha lá dentro e ele vê, o que está acontecendo? Nós não jogamos 3 homens lá dentro? Nós não jogamos 3 homens lá dentro? E o que está acontecendo? Que eu estou vendo 4 homens lá, e o aspecto do 4º homem é como o aspecto do Filho de Deus. O rei vê o Senhor Jesus andando com eles lá dentro, protegendo e cuidando. E a única coisa que queimou lá foram as ataduras. E eles foram libertos. Olha que tremendo essa passagem, irmãos, não é? Então tá. Então, agora eu quero pular para o capítulo 7. No capítulo 7, Daniel vai começar assim, falando que ele teve as visões e ele viu os 4 ventos seguros, né? No capítulo 7, ele vai começar assim, para falarmos um pouco, que eu não quero alongar esse vídeo. No 1º ano de Belzazar, rei da Babilônia, repare que lá no começo era Nabucodonosor, aqui já era Belzazar. Teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Quando a gente vê o mar grande, o grande mar, muitas águas, a gente vai fazer alusão nas escrituras a povos, línguas e nações, a nações. Lá em Apocalipse 17, se não me engano, no versículo 15, vai falar que as muitas águas que viste são povos, línguas e nações.
povos, tribos, línguas e nações. Né? E os 4 ventos, a gente vai ver lá em Apocalipse 7, versículo 1, que vai falar que os anjos estão segurando para que os 4 ventos não causem dano à terra, até que seja selado na terra os filhos de Deus lá, né? Com a marca de Deus, que é contrária à marca da besta. E no capítulo 6, né, a gente vê que são os cavalos que vão ser soltos para fazer dano à terra. Mas no capítulo 7, eles ainda estão seguros, os anjos, para que haja tempo de selar. E lá em Zacarias, nos profetas Zacarias, no capítulo 6, versículo 5, a gente vê e percebe falando dos 4 ventos. E lá nos 4 ventos, no Zacarias 6, 5, voltando para o versículo 2 do capítulo 6, a gente percebe que está se falando de cavalos, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo branco. E no 5, ele fala que esses são os 4 ventos. Então a gente consegue entender que os cavalos são os 4 ventos. E aqui Daniel vê essa situação. E depois ele vê no 3, ele vê assim, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, subiam das nações, né? Daí o primeiro desse animal era como o leão. Vamos ler aqui, vamos ler rapidinho. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E daí vai falar que tinha 10 pontas. No versículo 19 fala assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal ou bronze. Aqui ele traz um acréscimo no versículo 19 a esse 4º animal, que ele relata aqui no versículo 7. Né? No versículo 7 ele fala que ele era um terrível, espantoso, forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E lá no versículo 19 ele acrescenta garras de bronze. Esses animais aqui, que Daniel relata aqui, eles vão falar sobre reinos também. Esses animais aqui, eles sincronizam com a estátua, por isso que a gente viu o capítulo 2. Na estátua, a cabeça era a Babilônia, a cabeça de ouro. Aqui os animais do leão com asas de águia é o símbolo da Babilônia, do Império Babilônico. Leão porque ele é o rei dos animais na terra, ele é o mais forte, é considerado. É as asas de águia para que a águia domina nos ares. Então a Babilônia teve um domínio. E existe um mistério da iniquidade que se é referente à grande Babilônia, que em todas as eras ele vai crescendo. E ele está incutido por trás de tudo, sutilmente enraizando e deteriorando todas as coisas. O mistério da grande Babilônia, o mistério da iniquidade, que fala disso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no comecinho. Então, esse leão com asas de águia, ele fala a respeito do quê? Da Babilônia. E o urso? O urso, ele vai falar referente ao segundo reinado. Na estátua, nós vimos que o segundo reinado era o quê? Os medos e os persas.
E nos animais, o urso se trata dos medos e persas. E esse urso, na visão, ele está levantado sobre uma pata, sobre um lado. Significa que um desses dois impérios vai se destacar. No caso aqui, o império persa vai se destacar dos medos, né? E esse urso, ele tá com o quê? Esse urso, aqui, ó, o urso se levantou sobre um dos lados, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. Essas 3 costelas, aqui, esse detalhe das 3 costelas que o Daniel viu no sonho, que é um sonho profético e nos conta a relação aos impérios desse mundo, são 3 reinos que os medos e persas granjearam, dominaram para eles, né? Essas 3 costelas faz referência a Lídia, faz referência a Babilônia e, se eu não me engano, a Assíria, né? Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar aqui. Egito. Lídia, Babilônia e Egito. Essas três costelas. E o terceiro animal, que é simbolizado por um leopardo, que vai fazer alusão ao ventre e às coxas, né, que é o material de bronze, vai falar, referendo agora em relação a um leopardo. Leopardo é um animal que é muito rápido, é um dos mais rápidos animais que tem. Faz alusão à Grécia. Por que a Grécia foi tão rápida? Porque Alexandre o Grande, ele veio conquistando muito rapidamente os impérios, sabe? Então por isso que faz alusão ao leopardo. E esse leopardo, ele tinha asas, né? E que então ele teve um domínio muito grande por todas as questões ali. E ele também tinha 4 cabeças. Então, quando a gente percebe na história em relação à Grécia, Alexandre o Grande, ele acontece uma intervenção com ele lá, e ele perde o seu reinado, né? Ele morre, se não me engano. Tem uma situação que acontece com ele lá, o reino dele, as conquistas dele acabam ficando com seus generais, 4 generais dele, né? Vou pedir novamente auxílio para os universitários aqui, que são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, né? E detalhe, né? De um desses animais aqui vai haver, né, um ataque maior, né? Eu não me lembro bem qual que vai vir Antíoco Epifânio lá na frente, ele vai adentrar em Israel, em Jerusalém, vai tomar o templo, coisas terríveis vão acontecer, mas isso fica para um outro estudo. Retornando, então essas 4 cabeças significam os seus 4 generais de Alexandre o Grande, né? Aí vem mais um animal, só que esse animal era diferente dos outros, era um animal espantoso, terrível, mas esse animal ele tinha o quê? Dentes de ferro. Esse animal, pela Bíblia, a gente não consegue discernir qual que é esse animal, mas aí a gente vai pela história. Na história, o império que se seguiu à Grécia foi o Império Romano, que veio com tudo, né, devorando tudo ali. E esse Império Romano, e daí lá ele é falado ali nos Dentes de Ferro, porque faz alusão à maneira que ele destruiu tudo. E lá no versículo 19 fala que ele tinha garras de bronze ou de cobre. Faz alusão, né, às pernas, mas ele tem um pouco do reinado anterior, que é o da Grécia. Bronze é a Grécia. Então, e a gente vê que Roma, até a língua dos romanos ficou o grego. Então ele ficou com muitas coisas do Império Helenístico, né? E aí, nesse animal, nós vemos que ele vai começar a falar de um reino que ia vir, né? Que iam se levantar 10 reis. Esses 10 reis que precisa se levantar. Vamos ler aqui. Olha aqui, ó.
O qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, visava que sobejava diferente de todos os animais que apareceram antes dele, né, no 7. E tinha 10 pontas, ele já está se referindo aos dedos aqui da estátua lá, né. Agora veja, aqui ele vai pôr um acréscimo que não tinha na estátua, nessa revelação que está paralela com a estátua dos animais, ele vai colocar um acréscimo que não tinha lá. O que ele vai acrescentar aqui? No versículo 8, ele vai falar assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Ele vai acrescentar um chifre pequeno, uma ponta pequena, que sai do meio das 10 chifres, das 10 pontas, né? Diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, perderam o poder. E eis que nessas havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente ou com arrogância. Então esse reino, ele vai ter olhos como olhos de homem, e uma boca que vai falar arrogância, vai falar malignamente, que vai falar, vai desfazer das coisas de Deus. Ele vai ser arrogante, ele vai ser blasfemo. E veja isso, eu queria que a gente conjecturasse um pouco aqui. Olhos como olhos de homem. E a gente vê que esse barro, esse dedo, já esses 10 rendes já são compostos por quê? Barro misturado com ferro. E quando eu olho para o mundo, para a história no nosso tempo, na nossa época, e vejo já querendo colocar implante nos homens, chip e tal, e homem meio máquina, tal, a gente parece que vê algo do barro, nós somos feitos do barro da terra misturado com o ferro. Não é isso? E olhos como olhos de homem, a gente vê as câmeras, né? Em todo lugar tem câmera, é uma câmera que está me filmando aqui agora. Aqui na frente da minha casa eu tenho uma câmera, eu vou no meu aplicativo e vejo o que está acontecendo. Às vezes eu estou longe, mas eu consigo enxergar longe. E agora você imagine uma IA, uma inteligência artificial, como os computadores que estão sendo feitos agora, computadores quânticos, o nível de inteligência que isso tem, né? Inteligência artificial é muito grande. Você clica qualquer coisinha numa IA ali, ó, quero saber sobre isso, de repente já vem tudo ali, pronto e mastigado, né? E é interessante a gente entender isso, porque imagina se uma IA, claro que a gente está conjecturando, mas veja se não pode ser possível isso. Ela assume o controle, porque ela quer ser onisciente. Como Deus, o inimigo sempre vai tentar usar Deus, e quem tem controle de todas as câmeras do mundo, ele vai poder estar em todos os lugares, olhando. Claro que não em todos, porque é uma imitação, Deus está em todos os lugares, o inimigo nunca vai conseguir estar, mas ele vai ter um grande alcance de visão, ele vai conseguir ver aqui, lá no Japão, lá na China, lá não sei onde, tudo que está lugar, a não ser que você comece a tampar a câmera da frente do teu celular, as câmeras da rua, as câmeras de tudo que é lugar, que a gente, vamos e convenhamos, do jeito que está crescendo esse mundo, cada vez mais, lá na China já tem um sistema de identificação, que a pessoa está dando na rua, já é reconhecido pelo reconhecimento facial, e está vindo para os outros países todo esse nível de inteligência que demanda a proteção do cidadão, mas ao mesmo tempo cerceia a sua liberdade. Cerceia a nossa liberdade. Todo lugar que você vai, lá tem uma câmera. É beneficente num certo sentido, que protege, mas também é constrangedor. Porque se vai que o Estado, levante-se uma estátua, como é profético, que se levante um reino mundial, um único rei, e esse rei queira adoração para ele, e ele possa, né? Todo mundo vai ser controlado. É fácil de controlar todo mundo. E se a gente vê que esse mistério da iniquidade, a gente vê que a economia está dominada, tudo está dominado hoje em dia, né? Porque se der um clique num botão ali, o teu cartão de crédito não funciona mais. É visto você em todo quanto é lugar. E você, né? O dinheiro está deixando de ser físico. Eu já estou vendo, na minha época que eu estou gravando esse vídeo aqui já, que não pode mais usar uma certa quantia de dinheiro em espécie física. Tem que ser no crédito ou Pix. Ou dinheiro digital, não é mais agora. Está saindo dinheiro físico. E se sai o dinheiro físico, isso é tudo digital. Um clique, meu irmão. Se você não fizer o que eles querem, não compra e não vende.
Essas 10 pontas aqui, que fala aqui, né? Essas 10 pontas aqui, como que a gente vai discernir que essas 10 pontas são reinos? Lá em Apocalipse 17, veja como faz uma junção com Apocalipse 17. Eu já vou terminar esse vídeo porque já está com uns 34 minutos. Vamos lá, dar mais uma olhadinha. Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, aqui já tem um acréscimo, revela que aqueles 10 chifres são 10 reis que se levantarão. E quando a gente vê Roma, vê o Império Romano, que está simbolizado nas pernas da estátua, a gente vai ver que tem 2 pernas uma estátua, a imagem de um homem, tem 2 pernas, né? E o Império Romano ele se dividiu em 2, né? Ficou uma parte para os Césares, né? E uma parte para os otomanos, né? E cada pé tem 5 dedos. Não é isso? Os 5 reinos. Né? E junto esses reinos, vai fazer 10 reinos, e desses 10 reinos vai sair um chifre pequeno, que vai sair ainda, mas primeiro precisa se ajuntar a isso, que lá em Tessalonicenses fala assim, que não apareceu ainda, porque há um que o detém, até que do meio seja afastado, né? Afastado. Só que quando a gente vai ver essa palavra lá, no original é ginomai. E a ginomai não é afastado, é erguido. Precisa que seja erguido um. E o que precisa ser erguido para que apareça o chifre pequeno, para que apareça o homem da iniquidade? Vamos ver lá, segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Olha aqui, ó. No 6. E agora, 2,6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera, somente há um agora que resiste, né? Até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopa da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né? Então, quem que precisa ser afastado? E daí a gente viu, tem no meu canal um vídeo que a gente viu, que tem linhas que vão falar que é o Espírito Santo, tem linhas que precisa ser tirado, tem outras linhas que vão falar que é a apostasia, que precisa aparecer, tem outras linhas que vão falar que é Deus, tem outras linhas que vai falar que o evangelho precisa ser pregado em todas as nações, tem outra linha que vai falar que são os tempos determinados, que a gente entrou um pouco mais nessa linha aí e foi vendo o contexto dessa linha, e é um contexto razoável, e da onde a gente chegou, de que essa palavra lá significa ginomai, é erguido, não é tirado, e erguido ele já faz a diferença, porque erguido a gente percebe aqui por Daniel e outras passagens que precisa ser erguido esses 10 reinos, para que desses 10 reinos saia o reino do anticristo, o chifre pequeno. Vamos ver aqui Apocalipse 17 novamente, para ver a coerência disso que eu estou falando. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, né? E esses têm um mesmo intento, tem um mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então esses reinos, eles vão se levantar, e quando se levantar esses reinos, qual que é o objetivo desses reinos se levantarem e se unirem? Entregarem o seu reino, o seu poder à besta. A besta, né? E isso é interessante da gente saber, né? Porque a besta daí ela vai ter um julgamento, como a gente viu ali na continuação de 2 Tessalonicenses, e será desfeito pela sopa da sua boca e tal, vai ser vencido. Ele vai se levantar por pouco tempo, tempos e metade de um tempo, né? Ou 1 hora, ou 42 meses, que é a metade da semana, e da última semana de Daniel, metade da última semana de Daniel, né? Mas daí vai vir um julgamento sobre ele, né?
e ele vai ser lançado no fogo. E daí aqui Apocalipse 20, versículo 10 fala assim, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo e enxofre, porque o julgamento deles foi antes lá. Daí depois vem tratar tudo, vai se levantar no final do milênio o diabo. Então daí ele vai ser jogado lá, onde que já estava a besta e o falso profeta, que é esses 10 chifres, essa junção de reinos que faz com que apareça o anticristo, né? Então tá. Então, quando a gente, vamos voltar lá para Daniel 7 para finalizar aqui o vídeo, já ficou longo, mas creio que ficou muito bem explicado esse vídeo, vai ser fácil para os irmãos entenderem, né? Me perdoem que tá um barulho aqui, porque o dia está correndo, e isso é importante a gente entender, irmãos, porque o que acontece? Nós temos 6 dias, o mundo exige que nós estejamos trabalhando para ele, construindo ali, estão fazendo um sobrado ali na frente, está passando um avião, a betoneira está funcionando, e isso é obra, isso fala de trabalho, mas o trabalho é para erguer esse mundo, mas esse mundo ele está afanado ao fogo, mas isso que eu estou fazendo aqui, que você está fazendo, quando nós fazemos para o reino de Deus, é uma obra eterna. Não que não precise fazer essas coisas, precisa, mas nós temos que ter ciência da importância de cada coisa, né? Tá bom? Então, daí vamos finalizando aqui o vídeo, Daniel 7, e daí no 9 ele vai falar assim, 7:9, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Que interessante essa visão que ele tem logo do aparecimento, depois do aparecimento do anticristo ali, do chifre pequeno. E daí aqui no 11 ele vai falar assim, ó, no 7:11, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, das blasfêmias que ele falava e tal, né? Até, peraí, até que o animal foi morto, até que essa besta foi morta, né? E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Olha o que a gente falou, essa besta ela foi morta e o seu corpo foi entregue pelo fogo. O fogo o quê? É lá no lago de fogo e enxofre. Ela já foi jogada lá. O diabo não foi jogado lá ainda, mas ela já vai ser jogada aqui nessa estatura de tempo aqui, nessa época estatura de tempo, nesse momento aqui, ela foi jogada pro fogo. Daí depois, mais tarde, vai o diabo lá, onde já estava a besta e o falso profeta. Entenda isso? E daí ele fala assim, no 12, e quanto aos animais, foi-lhes retirado o domínio, todavia lhes dado prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Então veja isso aqui, ó. Então os animais foi tirado, os animais, ou os reinos, foi retirado o domínio, e foi dado ainda mais um certo espaço de vida para eles, de tempo para eles, ou seja, eles não foram ainda jogados nesse julgamento que vai se estabelecer ali, ou seja, esses reinos vão entrar no milênio, ainda, porque os reis e sacerdotes do Senhor, o povo santo vai receber o reino, e eles vão ter que reinar sobre alguém, são essas nações restantes que nós vamos reinar, né? E daí ele fala assim, e daí aqui vai vir, ele vai começar a dar zoom, ele vai para frente e volta e dá zoom lá, em área específica, porque veja aqui a gente está lendo já esse final das coisas aqui, né? Daí no 13, eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ó, quando você olha assim, Daniel falando assim, eu vi nas nuvens, vindo nas nuvens como filho do homem. Qual que é o advento que você tem noção quando você percebe isso aqui? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Só que aqui daí ele vai dando zoom, ele fala lá na frente, depois ele volta um pouquinho, que nem aqui nós lemos o 12, o 13, né? E daí no 14 ele fala assim, ó, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, povos, nações e línguas vão servir ele, né?
Tá entendendo? Aonde? No milênio. Entenda isso. Então vai entrar povos, nações e línguas no milênio. No 14 a gente está lendo, serviço do seu domínio. E é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Né? Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Né? Daí ele vai pedir a verdade sobre a interpretação dos animais, daí vai revelar os animais, só que a gente já viu isso aqui. Só que daí veja aqui no 21, nós lemos aqui já os finais das coisas, no 14, no 13, no 14, né, no 12, 13, 14 já tem o final das coisas. Agora no 21, veja, ó, ele vai voltar a dar um zoom naquela situação. Eu olhava, eis que está esta ponta, fazia guerra contra os santos e os vencia. Ó, não é esse chifre pequeno, lá de 2 Tessalonicenses, essa besta, ela vai se levantar e vai fazer guerra contra quem? Contra os santos, ali na grande tribulação. Se lembra que Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados num nível de provação que estava 7 vezes mais. A provação não era uma provação comum, era 7 vezes mais. Não era uma tribulação comum. Tribulação todo mundo tem, meu irmão. Eu tenho, você tem, todo mundo, os santos estão passando hoje. Mas vai haver um tempo que vai ser grande tribulação. Eu estou falando com pós-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista não vai acreditar nisso aqui, mas eu peço que ore com carinho, analise, né? E glória a Deus pela sua vida, irmão. Pela minha vida, estamos todos juntos somando, né? O que nós aguardamos é a volta do Senhor Jesus, com algumas diferenças. Tá, então daí o que acontece? Que daí ele vê lá, né? Eu olhava, então essa ponta vai fazer guerra contra os santos, no 22. Até que veio o Ancião de Dias, ele vai retornar de novo falando lá, ó. Nessa perícope aqui, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, e chegou o tempo, então vai haver o tempo que os santos vão possuir o reino, que é o reino milenar, né? Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os teus reinos, devorará a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, ele vai estar retornando, explicando tudo novamente. E daí aqui embaixo, no 27, ele vai falar assim: ó, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, ele obedecerão. Todos os domínios do mundo, todos os reinos do mundo lhe servirão e obedecerão, porque nós somos reis e sacerdotes, nós vamos entrar no milênio, então nós somos reis, nós vamos ter que reinar sobre alguém, sobre essas nações restantes, né, irmão? Então entenda isso, nós precisamos entender isso, né? E aí ele vai falar que findou a visão, tal, tudo. Então, irmão, em relação a essas questões do Apocalipse, do Daniel 2, Daniel 7, era isso que eu tinha que passar para os irmãos. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida dos irmãos. Se edificou a tua vida, dá um like, me ajuda dando um like, compartilhe o vídeo e se inscreva no meu canal. Sempre eu estou postando vídeos nesse sentido e outros também, em outras questões, e é um canal que eu sei que vai edificar muito a tua vida, tá bom, meus irmãos? E juntos nós vamos crescendo. Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deixa eu tentar desligar aqui com o meu aparelhinho. Que Deus me abençoe. Ó, na primeira não vai.